Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Mari Guizardi. Se você ainda não é inscrito já, clica aqui para se inscrever e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas e técnicas para você aprender inglês muito rápido. São algumas dicas que eu já usei também e que me fizeram aprender inglês assim muito mais rápido do que eu esperava. Sem mais delongas, bora lá começar o vídeo. A primeira dica essencial é que você tenha um propósito, ou seja, saiba bem o porquê você quer aprender inglês. Por exemplo, quando eu tava na escola, no ensino médio, eu nunca conseguia aprender inglês, porque pra mim aquilo não tinha propósito nenhum, eu ia aprender uma língua que eu não ia usar pra nada. E aí, quando eu comecei a viajar, eu comecei a ver que o inglês era útil e eu comecei a sentir vontade de aprender por conta própria. E isso pode ser, por exemplo, porque você quer fazer alguma prova em inglês, como o TOEFL, ou que você quer morar fora, ou até porque você tem alguma oportunidade de emprego. Você tem que conhecer bem os seus porquês. E eu só comecei a aprender quando eu enxerguei um propósito nisso, já que no ensino médio era um desastre. Segunda dica é que você assista vídeos em inglês, veja séries, procure escutar podcasts em inglês, TED Talks, para o seu cérebro poder se acostumar mais com a língua, sabe? No começo, eu recomendo que você faça isso com legendas em português, mas conforme você sentir que você está evoluindo, você pode mudar as legendas para inglês e no futuro, quem sabe, até remover de vez as legendas. Se você for bem iniciante, presta atenção no contexto geral da frase, do que está acontecendo, sabe? Procure entender o que está acontecendo quando eles estão falando. E se você já for um pouco mais evoluído no inglês, já tiver uma percepção de conseguir ver o que está acontecendo, né? Por exemplo, na série, eu recomendo que você faça isso com legendas já, para você conseguir prestar mais atenção no vocabulário. Terceiro, faça aulas para aprender a gramática. Primeiro, você tem que dar sentido para o que você está fazendo, para você conseguir contextualizar a língua que você está aprendendo e aí você começar a aprender a gramática em si. Esse é um ponto assim muito importante para você saber o que você está falando e não cometer erros esdrúxulos também. Então, você tem que se dedicar à gramática, é algo extremamente importante. Próxima dica é: procure ter uma vivência na língua, ou seja, esteja imerso no inglês. E isso não funciona só em intercâmbio. Claro, se você tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, é ótimo, incrível. Mas se você não tiver essa oportunidade, você pode ter essa vivência, por exemplo, por meio de aplicativos, como o Cambly. O importante disso é você pegar os slangs e o sotaque, além de treinar o seu cérebro a pensar e reagir na língua. Não adianta você ficar traduzindo tudo para o português. Para você conseguir falar fluentemente, você tem que pensar em inglês. Então, para de tentar traduzir tudo para o português, por favor. Próxima dica é: sempre anote e tente aplicar as palavras que você aprender. Eu, por exemplo, quando comecei, tinha um caderninho onde eu anotava todas as palavras com a tradução. E a outra dica é você anotar essa tradução já no inglês, como se fosse um dicionário, sabe? Uma explicação do que significa aquela palavra em inglês e não especificamente uma tradução literal para o português, sabe? É uma tradução dela para o inglês mesmo. E atualmente, sempre que eu aprendo novas palavras, eu costumo montar frases mentais com elas e algumas situações, assim, conversas na minha cabeça para eu conseguir aplicar. Por exemplo, uma vez eu estava assistindo um filme, Clueless, que é Patricinha de Beverly Hills, e eu aprendi uma expressão que é go ballistic. He's going to go ballistic. Então até hoje, faz assim mais de um ano, eu ainda continuo usando essa expressão na minha cabeça para conseguir treinar e encaixar ela no dia a dia. Próxima dica é: quando você se sentir seguro, comece a ler livros em inglês. E procure sempre livros com uma linguagem que seja mais fácil e mais acessível, que não sejam livros muito específicos de determinados assuntos, mas sim livros mais gerais. Vou deixar aqui algumas sugestões de livros. A dica mais essencial de todas é: nunca se afaste da língua. Não fica muito tempo sem estudar ou ouvir alguma coisa na língua. Se você se afastar, você pode acabar perdendo a fluência ou aquilo que você já aprendeu. É aquela coisa, a prática leva à perfeição e o que a gente não usa muito acaba enferrujando, porque nosso cérebro meio que vai limpando as coisas inúteis e aí a gente vai até acabando esquecendo algumas coisas. É que nem quando a gente aprendia, por exemplo, física na escola, a gente acaba esquecendo com o tempo, né? Então essas foram as dicas. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like e compartilha com os amigos que também querem aprender inglês. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Um beijo muito grande e até o próximo vídeo.